Boa noite para quem está aqui, boa noite para você que está aí do outro lado. Eu estava olhando aqui na internet e acabei fechando. Queria cumprimentar, eu quero na verdade, deixa eu ativar a rede novamente, o pessoal que está aí no chat, que está interagindo. Deixa eu dar uma atualizada aqui. É bom, né, a gente cumprimentar o pessoal que está aí. Estou devidamente centralizada aqui. A gente tem aqui... Ai, cadê? O Van Klebson. Isso o pessoal que está só de casa, né? A Alessandra, a Idaleia, a Viviane. Meu esposo lindo, maravilhoso. Minha irmã está assistindo também com o meu cunhado, mas como a conta deles é privada, então não aparece aqui. E deve ter outras pessoas também com a conta privada que não aparece. A Mara e quem mais entrar aí, seja bem-vindo. Deus abençoe, bom ter vocês. Se você puder, compartilha. Fica à vontade para você informar para o pessoal aí, para os teus amigos, para o pessoal de casa. Não deixa de curtir, porque como a gente falou, quanto mais curtidas, mais o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é importante e isso é bom para o canal da igreja se desenvolver. Eu quero ir com vocês lá para o livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Acredito que você localizou, né? Mateus é super fácil aí de a gente achar. Capítulo 26, deixa abertinho aí, porque nós vamos orar agora. Se você tem um pedido de oração, e eu acredito que tem, porque todo mundo tem sempre um pedido de oração, pensa nesse teu pedido aí, pensa naquela pessoa que pede a você para orar, mas você esquece de orar. A gente esquece, não é, Vitória? Muitas vezes a gente esquece, pede perdão a Deus, mas lembre, mesmo que você tenha esquecido quem foi a pessoa, diz assim, Senhor, alguém me pediu para orar, mas eu esqueci quem foi e o Senhor sabe. Tenha misericórdia aí da pessoa, do pedido que ela faz. Nós conhecemos muitas pessoas que estão doentes, e muitos enlutados também, né? Porque a gente não ora pelos que já se foram, a gente ora pelos enlutados. E a gente quer orar por essas pessoas agora, pelos enfermos, pelos enlutados e pelos desempregados também, né? São as pessoas mais afetadas. O desemprego fez crescer, se agigantar ainda mais a desigualdade social no Brasil e alargou as margens da extrema pobreza. E a gente precisa orar para que Deus entre com providência, né? Intervenha no arraial e faça a praga cessar, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Um grupo pequeno aqui na tua casa de oração. É o grupo que trabalha nos bastidores. É o grupo, Senhor, que movimenta por trás toda essa transmissão, Senhor, e faz o culto acontecer. Porque o culto, Senhor, o serviço, na verdade, pode ser virtual, mas a nossa adoração jamais deve ser virtual, Senhor. Deve ser real o tempo inteiro na nossa vida. E há aquele Senhor que transforma os seus lares em igrejas todos os dias, abrindo as portas para que a tua palavra entre, verdade, pela internet. Mas a tua palavra não encontra limites nem fronteiras, Senhor, porque o teu Espírito Santo é quem leva a compreensão da tua palavra. Nós já ouvimos, Senhor, a palavra pregada através dos louvores lindos que tocam o nosso coração e que nos fala através das notas musicais, Senhor. Da mensagem para as crianças, da oração que já foi feita, Senhor, dos louvores cantados. E agora ouviremos a palavra pregada pelo poder do Teu Espírito Santo.
Mas nós não queremos orar apenas por nós, para que o Teu Espírito Santo nos guie, nos guarde, para que o Espírito Santo nos preencha, para que o Espírito Santo nos purifique. Queremos também orar, Senhor, apresentar no Teu altar aquelas pessoas que estão enfermas, prostradas, Senhor, nos leitos, a depender, ou dependentes, aliás, dos médicos, dos enfermeiros e do efeito das medicações. E eu não me refiro aqui apenas aos que estão, Senhor, acometidos por conta do Covid, porque as pessoas não morrem apenas de Covid, Senhor. O sofrimento e a miséria da doença, Senhor, se espalha pelo mundo de todas as formas. E nós oramos por todos eles agora, para que o Teu Espírito Santo produza, Senhor, a eficácia esperada com relação aos medicamentos. Que leve paz, calma, Senhor, e restauração de cada célula, Senhor, sanguínea, cada célula do corpo, Deus eterno, cada nervo, cada músculo. Mas também, Senhor, a cura da alma. A cura, Senhor, de uma consciência talvez pesada, a cura de um coração talvez rancoroso, a cura de um coração que ainda não te confessou em espírito e em verdade, mas que precisa te aceitar. Algumas enfermidades são para a vida, outras, Senhor, infelizmente são para mortes. Mas quer na morte, quer seja na vida, que Teu nome seja glorificado na vida destas pessoas enquanto fôlego há, do mesmo jeito como precisa ser nas nossas vidas. Consola ainda mais os enlutados, renovando a esperança da vida eterna. E abre, Senhor, por misericórdia e graça, as portas de trabalho para aqueles que estão na fila, Senhor, dos desempregados. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu comentava com a Elisama mais cedo que nós, quando eu digo nós, eu e meu esposo, eu já vinha orando por vocês, mas assim pela igreja de modo geral. Mas a gente passou a orar por alguns casais dessa igreja de modo específico e nominalmente. Não apenas por trabalho, mas pela bênção também em termos de saúde e em termos de relacionamento também, porque eu e meu esposo nós temos um ministério de oração intercessória quase que exclusivamente por casais. A gente ora muito, ora bastante. E os nomes de vocês estão nas nossas orações. Deixa o teu pedido de oração aí no chat, tá? Se você quer que a igreja ore e interceda por algum pedido de modo muito específico, alguém de modo muito específico. E por que eu fiz questão de falar tanto sobre oração? Porque no processo de restauração, a oração é fundamental. Não tem como um coração partido, quebrantado, não tem como um espírito carregado, pesado da angústia, da depressão, da ansiedade, do pânico, ou mesmo da consciência pesada. É impossível, sem o poder da oração, que a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo venha e reine nas nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque há muitas pessoas que a gente conhece, que nós conhecemos, na verdade, que hoje são pessoas que jazem, aliás, na memória do mundo, nas nossas lembranças. Pessoas que tiveram muito dinheiro, tiveram uma trajetória meteórica nessa terra, como Michael Jackson, a Whitney Houston. Por exemplo, pessoas que cresceram cantando em corais de igreja, que cresceram cantando dentro das suas igrejas, que se desenvolveram cantando para o Senhor, depois se tornaram cantores seculares, que ganharam fama, fortuna, fizeram nome, entraram para o hall, né, para a calçada da fama em Los Angeles, mas hoje são pessoas finadas. Pessoas que, quando você vai estudar a biografia, o sofrimento dessas pessoas era um negócio assim quase que surreal, quase que de filme, porque eles tinham a vida deles enquanto astros, né, enquanto pop stars, era uma vida paralela à vida real que eles levavam. Eram pessoas depressivas, eram pessoas, não o Michael Jackson porque era vegetariano, mas a Whitney Houston, por exemplo, era uma pessoa que vivia à base de drogas mesmo, ilícitas, à base de cocaína, de uísque, de um relacionamento para outro, com uma vida completamente desregrada, mergulhada mesmo no sofrimento e nos vícios desse mundo,
até chegar ao suicídio, né? Na verdade, acabou sofrendo com uma overdose. Não foi exatamente um suicídio, eu imagino, programado, mas morreu por overdose, sozinha em casa, dentro da banheira dela, isolada, o sofrimento da alma. Se a Whitney, naquele momento, ali dentro da banheira depressiva, que já vinha fazendo tratamento há muitos anos, se orou, se chorou, se clamou, se pediu misericórdia ao Senhor, só a eternidade nos dirá. O Michael Jackson, a mesma coisa, o Elvis Presley, a mesma coisa. Mas o sofrimento está aí para todo mundo. Não escolhe status social, fama, fortuna, nem lugar. Chega para todo mundo em algum momento, cedo ou tarde. Se a nossa vida vai muito bem agora, obrigada, é bom a gente o tempo inteiro estar preparado, porque a qualquer momento pode ser eu o próximo da fila a ser chamado, para ser provado, para ser testado, para ser peneirado e sacudido. O fato de sermos cristãos não nos isenta do sofrimento. Ninguém ganha uma carteirinha de super crente, super cristão isento de sofrimento. É um ledo engano, né? Esse slogan, pare de sofrer, definitivamente não é bíblico, isso é satânico. Até porque cristianismo sem cruz não existe. Se alguém te der um estudo bíblico, se alguém disser para você que existe cristianismo sem cruz, essa pessoa é satânica. E se ela não for satânica, ela está emprestando a boca dela para Satanás, porque não existe cristianismo sem cruz, não tem céu sem cruz. Não tem como ir a Cristo sem passar pela cruz do Calvário. E a gente, é verdade, Cristo sofreu pelos nossos pecados, carregou o nosso peso, mas assim, e porque Ele carregou o nosso peso, então agora eu posso viver a vida que eu quero, do jeito que eu quero, sem entender o porquê desse sofrimento, sem dar valor ao sofrimento, que aquilo ali foi por minha causa. Transformar o sangue de Cristo num sangue de porco imundo, pelas minhas atitudes mundanas, que por fora visto uma camisa dizendo que eu sou viciada em Jesus, que eu sou do exército de Jesus, mas por dentro os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono intimamente com meu esposo, com a minha esposa, as minhas atitudes, os meus desejos, a minha ganância, aquilo onde eu ponho como ocupando o primeiro lugar no meu coração, todas essas coisas aí acabam denunciando de fato que nós somos, no fundo, lobos vestidos em peles de ovelhas, e a máscara acaba caindo. Essa noite a gente vai falar sobre o segredo da vitória sobre o sofrimento. E o segredo da vitória sobre o sofrimento não é como se livrar do sofrimento. É como conseguir, no meio do sofrimento, suportar as dificuldades, os problemas e conseguir atravessar o vale de sombra de morte sem ser um derrotado, esmagado, sem abandonar a fé, sem se decepcionar com Deus. Porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias não receberam um manual de instrução dizendo que eles teriam que enfrentar a cova dos leões ou a fornalha ardente lá na Babilônia. Nada lhes foi dito. Estavam longe de casa. O que eu estou falando aqui não é nada do que eu preparei no sermão. Completamente longe, sem igreja por perto, sem sacerdote por perto, sem os pais por perto, os pais mortos. Não havia santuário, não havia ritual, não havia absolutamente mais nada. Não havia ninguém instruindo, orientando sobre a lei do Deus de Israel. No entanto, isolados, Vitória, porque eles passaram primeiro pelo isolamento do que nós. Isolados, escravizados, sem poder congregar, foram fiéis até a morte, inclusive diante da ameaça à própria vida. Foram fiéis, permaneceram fiéis. O que nos mostra e nos revela que, independente do sofrimento, o cristão vai ser sempre cristão, o fiel é fiel em qualquer que seja a situação, na bonança ou na escassez, seja como escravo ou como livre, diante da fornalha da cova dos leões, ou mesmo no palácio da Babilônia, ajudando a governar e administrar as províncias do rei, não importa a situação ou a condição, quando você é fiel, simples assim. Simples assim. E quando a ameaça chegar, você já estará preparado, porque a sua fidelidade não está vinculada à sua condição social.
Eles estavam escravizados. Eu não gosto que nós citemos a expressão José do Egito, porque José nunca foi do Egito. E isso é muito lindo. Ele nunca foi do Egito. José esteve no Egito, morreu no Egito, mas ele nunca foi do Egito. Daniel esteve em Babilônia, morreu em Babilônia, Pérsia, Média Pérsia, mas ele nunca foi um babilônio, nunca foi um medo-persa. O coração dele se voltava para Jerusalém, para a cidade do grande rei. Estava lá. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo, como Jesus disse. Mateus capítulo 26, o segredo da vitória diante do sofrimento. Cristo nos revela aqui, a partir do verso 36. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E ali começou a sentir uma grande tristeza e uma aflição tão profunda que ele disse: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande, mas tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, afasta de mim o cálice do sofrimento. Porém, que não seja feito aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. O evangelista Marcos é o que mais relata episódios de Jesus orando. É uma sequência de passagens, principalmente nos primeiros capítulos. O tempo inteiro ele enfatiza Jesus orando, orando, orando. Jesus não conseguiu, assim como ser humano nenhum, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ninguém consegue, diante do sofrimento, diante de uma ameaça de morte, com uma arma na cabeça, como cristãos coptas lá no Egito, ninguém consegue dizer assim: pode me levar para a fogueira, pode me apedrejar, pode incendiar o meu corpo, eu não nego o nome de Cristo. Ninguém passa pelo sofrimento, por essa tortura de alma, e consegue dizer isso sem ter uma vida, um histórico de vida de oração. É impossível, no momento do aperto, se nós não temos uma vida de oração, abrir a boca para dizer o que Jesus fez. Pai, a verdade é que eu não quero isso. A minha carne não quer chorar. Eu não quero morrer, essa é a verdade. Sabe por que Jesus disse isso? Porque se Jesus não tivesse sentido medo da morte, ele jamais poderia ser considerado um legítimo salvador nosso. Porque eu só poderei dizer para você o que é a dor de perder um filho quando eu tiver um filho e perder um filho. Eu posso entender a dor de uma gravidez que não foi adiante. Eu posso compartilhar com você isso. Agora, você traduzir para mim o que é a dor de perder um filho, você pode explicar de 1001 formas, eu não vou conseguir entender o que você entende e sente. Se você explicar para mim o que é a dor da traição do seu cônjuge, eu não vou conseguir entender. Eu posso tentar te consolar, eu posso tentar entrar no teu mundo, mas eu nunca vou sentir como você. Porque a gente só sente a dor do outro quando a gente está no lugar exato do outro. Fora isso, o máximo que a gente vai conseguir fazer é dar um apoio moral. Palavras ao lado, ou palavras de consolo, conforto, qualquer coisa do tipo. Mas sentir de verdade, a gente só sente quando a gente está no lugar do outro. E Jesus precisava. O relato bíblico, eu gosto de Deus porque Deus ele é muito sincero. Lá no capítulo 17 do livro de Juízes, você vai ver um relato assim, que chega a ser macabro, do estupro de uma mulher, que é assim, é um negócio aberrante. Lá no capítulo 17 do livro de Juízes, e Deus não escondeu aquela coisa macabra. Uma mulher estuprada a noite inteira, até a morte, e de manhã cedo, não sei se você conhece essa história, pasme. Quando o cara que jogou a mulher para ser estuprada, para que ele não fosse estuprado no lugar dela, ele vê que a mulher está caída, acha que ela está desmaiada, pega pelo braço tentando sacudir e diz assim: vamos embora. Se eu tivesse ali, eu teria castrado aquele homem, tudo. Eu arrancava tudo, porque essa sou eu.
Porque um cara que joga a mulher para ser estuprada a noite inteira por um bando de caras completamente dominados por Satanás, para que ele, homem, macho, não fosse estuprado, é um homem que merece ser castrado. Mas essa sou eu, não é Deus. Quando a Bíblia me mostra relatos desse jeito, e quando a Bíblia me mostra um Cristo, o Filho do Deus vivo, agonizando, gemendo, chorando no Getsemane, implorando para que os amigos dele, os mais íntimos, orassem junto com ele, porque ele precisava de oração intercessória naquele momento. Pedro, Tiago e João, ali somos eu e você. Dormiríamos tranquilamente, talvez até mais do que eles. Não tenhamos dúvidas disso. Eu não sei quantos de vocês já se pegaram ajoelhados e dormindo. Começaram a orar e você nem sabe quantas palavras você disse na oração, desligou, filho, automático, assim, apagou. Uma vez minha irmã me deixou e aí depois que eu acordei, quando eu levantei toda quebrada e moída, tentando me arrastar para cima da cama, ela estava dormindo comigo, ela falou assim, eu achei que você estava orando. Eu falei, eu estava, mas por que você não me sacudiu? Toda hora eu olhava, via que você estava na mesma posição, então eu já tinha apagado, eu nem sei o que eu consegui dizer, nem lembro. O cansaço. O pecado, quando entrou lá no Éden, entrou num jardim. E foi num jardim que o segundo Adão teve que lutar, batalhar e vencer, porque o primeiro Adão havia sido derrotado num jardim, mas era num jardim que ele precisava ganhar a vitória. E a vitória por nós. Porque quando ele ora, ele está confessando como homem o seguinte, eu não quero morrer. A dor da morte foi estranha para o próprio Deus. E ele não seria considerado nosso Salvador legítimo se ele não tivesse admitido o medo da morte. Tudo o que é vivo nesse universo que nós conhecemos, porque os outros mundos não pecaram, tudo o que é vivo no universo que nós conhecemos, que é o que nos rodeia, foge da morte. Tudo. As plantas, as árvores se defendem da morte. Se defende de animais peçonhentos, se defende de animais que podem depredar, que são predadores. Os animais se defendem da morte, inclusive do próprio ser humano, que é o maior predador sobre a face da terra. Nós nos defendemos da morte. Ela vai ser sempre estranha para nós. Nós fugimos do sofrimento. Nós nos isolamos dentro de casa. Eu não tive como fazer isso. Tive que sair todos os dias. Não sei o que é quarentena. Não tenho televisão, portanto, não sei o que é ficar deprimida, depressiva, porque sem televisão você não absorve nada. Mas, assim, quem se isolou e precisou ficar completamente isolado, eu conheço pessoas que chegaram a um estado vegetativo deprimente. Homens que pareciam bichos, que já tinha mais de 3 meses que não cortavam o cabelo, com medo de um cabeleireiro infectá-lo. A barba, pés inchados. Deprimente. Um trabalho árduo de 4 meses, insistindo. Retoma o controle de tua vida pelo sangue de Cristo. Você não é esponja para absorver tudo. Quando Cristo nos disse assim, levai as cargas uns dos outros, Ele estava nos dizendo, leve aquilo que você pode levar, até onde você puder carregar. Porque a gente não pode, nem tem condições espirituais e intelectuais de carregar absolutamente tudo. Eu passei mais de 1 ano pregando, mas sem cumprimentar as pessoas na porta da igreja. Porque chegou um tempo em que assim, as pessoas me paravam na porta da igreja, mas elas contavam tanta coisa e eu nem era casada ainda, era mulher casada tentando pedir conselho, mulher com filho pedindo conselho para uma pessoa que nem tinha namorado na época. Olha se faz sentido um negócio desse. E pessoas que vinham descarregar um monte de coisa, às vezes assim me deixava até sem graça, querendo contar algumas coisas muito pessoais. Eu cheguei em casa uma vez, uma noite, falei assim, primeiro eu passei 3 meses sem pregar. E depois eu falei assim, Senhor, eu não quero mais cumprimentar as pessoas. Eu não vou mentir para vocês, eu dei graças a Deus que a pandemia nos impediu de cumprimentar as pessoas na porta. Porque às vezes é muito complicado. Eu saía e chegava em casa carregada. Às vezes assim, deprimida. Por causa do que fulano falou, por causa do que a outra falou, é muito peso. Eu senti que eu não tinha condições ainda na época para absorver essas coisas todas. Se você não tem condição de administrar tudo o que a mídia joga, e ninguém tem, não assista. Eu falei para uma dessas pessoas, desliga a televisão, porque ela vai lhe matar.
Você já vem lutando contra a depressão e você continua se deprimindo ainda mais. E está torturando a vida dos teus filhos. E ela falou, mas eu preciso me manter atualizada. Eu falei, você está se matando. Você não precisa disso. Você não precisa estar ouvindo desgraça o tempo inteiro. Já basta os nossos próprios infernos dentro da nossa cabeça. As coisas que nos assombram o tempo inteiro. Jesus foi buscar consolo. Jesus foi buscar socorro ali no Getsemane. Nós conhecemos a história da Bela e a Fera. Ele era lindo. Né? Em Walt Disney tudo é lindo. E aquele belo príncipe no belo castelo, eu nem sei por que a razão, ele acaba se tornando uma fera. Né? Até porque os desenhos já começam com ele fera, né? Acho que é por isso que eu não sei, então. Mas ele era bonito. Quando a sombra das trevas toma conta do reino dele, ou do castelo dele, ou do lugar onde ele mora, aí ele se transforma na fera. Sorte da fera foi a Bela ter aparecido. Sorte maior ainda foi a Bela ter querido ficar perto dele. Foi isso o que transformou a fera de volta no homem que ele era. As feras somos nós. Quando a sombra das trevas cobriu o jardim do Éden e se espalhou para toda a raça humana, nos tornamos feras. E essa fera está aqui dentro pronto para devorar a qualquer momento, principalmente a nós mesmos. A nossa sorte ou a nossa salvação é que a bela salvação foi enviada dos céus para nós, para nos converter de corações de feras em corações de pombas novamente, para nos iniciar um processo de restauração que começaria no nosso nascimento ou no novo nascimento até o dia em que Cristo voltar nas nuvens dos céus ou que os nossos olhos se fecharem para essa vida. Porque uma vez salvo, salvo para sempre, não existe dentro da doutrina adventista do sétimo dia, e nós sabemos disso. É só você lembrar quantas vezes você é reincidente no mesmo crime que você já confessou diante de Deus várias vezes, você já pediu perdão 1001 vezes, e 1001 vezes você cai no mesmo erro. É só você lembrar quantas vezes você quis esganar aquele motoqueiro que só falta passar por cima do capô do seu carro, que não respeita o trânsito, que lhe dá aquelas cortadas, que lhe dá aquela buzinada. É só você lembrar do som do vizinho, que você tem vontade de pegar uma marreta e quebrar com requintes de crueldade na frente dele, quando ele tortura seus ouvidos com aquele som infernal. Isso é porque eu estou falando de coisas básicas, porque tem aquelas outras coisinhas que aquela ferinha que está aqui dentro faz, que só a gente sabe. E que só Deus conhece, e graças a Deus por isso. Porque mesmo sabendo as feras que somos, Ele se indignou a vir, porque Ele orou por nós. Ele se indignou a vir morar conosco, a sentir as nossas dores, os nossos medos. Tudo era perfeito lá no Éden, as trevas cobrem, o sofrimento chega. E Cristo vai lá para o jardim do Getsemane, agonizar num jardim, para resistir à prova de renunciar a si mesmo, em favor de uma raça caída. Orou até mesmo por aqueles que haviam recebido o favor dele, mas que 2 dias depois, ou 1 dia depois, na verdade, estaria gritando, crucificam. Pode crucificar. Efésios capítulo 2, verso 3 diz que nós fomos feitos filhos da ira, nós nascemos filhos da ira. E Cristo nos devolveu a oportunidade da salvação e nos tornou filhos de Deus de novo. E quando Cristo lá no Getsemane ora, Ele também nos dá um outro exemplo muito importante, que é o da oração intercessória, porque Ele pediu para que os amigos dele orassem com Ele. Ele necessitou de oração, o Filho de Deus precisando que um humano, pecador, orasse por Ele. E mais uma vez, os humanos decepcionaram. Quantas pessoas já te decepcionaram? Quantas pessoas você já decepcionou? O fato de nós decepcionarmos a Cristo, o fato de Pedro, Tiago e João terem decepcionado a Cristo, não anulou a missão que ele tinha para fazer, que envolvia a cruz do Calvário.
O fato de as pessoas nos decepcionarem não anula a nossa responsabilidade de continuar intercedendo por elas. Se você um dia encontrar uma igreja perfeita, com pessoas perfeitas, ou uma família perfeita, faz um favor. Não entre na igreja perfeita e não tente fazer parte da família perfeita. Porque no dia em que você entrar na igreja perfeita ou na família perfeita, ela vai se tornar imperfeita. Porque todos nós somos feras, imperfeitos. Nós estamos nesse mundo aqui à mercê da natureza pecaminosa, se for essa a fera alimentar. Ou, se nós nos dispusermos a fazer o mesmo que Cristo e os grandes heróis da fé fizeram, se nos dispusermos a buscarmos nos pés do Senhor, desenvolver uma vida de oração, então a gente vai conseguir alimentar a natureza espiritual e com essa a gente vence. Não é que a gente não consiga, né, fazer o bem. A gente pode fazer o bem, a gente até consegue, Kézia, fazer o bem. Nós podemos e devemos fazer o bem. O problema, Keilinha, quem está aqui, quem está em casa, é que a gente não consegue deixar de fazer o mal. A gente até consegue fazer o bem, mas o problema é que a gente não consegue deixar de fazer o mal. Miserável homem que sou, foi isso que Paulo, o grande apóstolo, que não foi chamado por Cristo, mas o apóstolo dos apóstolos, o pastor dos pastores, o grande teólogo, disse: miserável, desgraçado homem que eu sou. Quem é que me livra do lixo dessa natureza? Porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu odeio e detesto, é exatamente isso que eu acabo fazendo. Quando eu lembro dessas palavras de Paulo, aí eu digo assim: ufa, Senhor, tem salvação para mim. Porque se Paulo, que foi Paulo, disse isso e batalhava, imagine eu aqui, abaixo de cachorro, depois de lugar nenhum, morando em qualquer canto do universo perdido, chamado Itabuna. Se ele passou por essa dificuldade, quanto mais nós. Mas a única coisa que fez Paulo vencer foi exatamente a vida de oração que ele levava, assim como a vida que Cristo levava. Quando Cristo olhou para Jerusalém e ele chorou sobre Jerusalém, ele estava antevendo toda a desgraça e a destruição que os romanos jogariam, lançariam sobre a cidade de Jerusalém. 7 meses de cerco. Pessoas que foram queimadas com bolas feitas, né, de chumbo, que eram lançadas e lançadas com fogo e queimava parte da cidade, arrasando e destruindo. Parte da população, mais de 100 mil pessoas, morreu de fome, dizimada pela fome, pelas pestes, pelas doenças espalhadas pela falta de sanitarismo, morreram de sede. Os romanos foram matando Jerusalém aos poucos. E quando eles conseguiram derrubar a terceira muralha que cercava a cidade de Jerusalém, aí eles destruíram de vez o resto que havia sobrado. Mas aqueles que haviam entendido o recado de Cristo acabaram fugindo da cidade e conseguiram salvar suas vidas. O recado de Cristo para nós nessa noite é: só tem uma coisa que pode nos assegurar a vitória sobre o sofrimento nesse mundo. É uma vida de oração. Vida de oração não significa que você não vai passar pelo Calvário, que você não vai atravessar um Getsemane. Vai. Vai, fatalmente vai. Todo mundo vai. O Luciano Huck, que é uma das famílias, faz parte de uma das famílias bilionárias aqui do Brasil. Pode não parecer, o dinheiro que Luciano Huck ganha da Rede Globo, os seus 4, 5 milhões de reais, é assim, é o troco ali para ele comprar um Subway. O homem é bilionário, junto com a família dele. Ele vai passar pelo sofrimento. Eu e você, talvez sejamos com a conta assim, também vamos. Todo mundo vai atravessar seu vale. Todos. Todo mundo precisa ser testado, especialmente os cristãos. A diferença é como é que eu atravesso esse vale? Como é que eu vou suportar o Getsemane se eu não tenho uma vida de oração? Como é que eu vou conseguir suportar esse peso se eu não tenho pessoas que me ajudem a carregar, se eu não tenho quem ore intercessoriamente por mim, me ajudando a aliviar as cargas? A gente precisa orar intercessoriamente uns pelos outros, a gente precisa disso, as pessoas precisam.
Elas precisam saber que você está orando por elas. Seus filhos, seu esposo, sua esposa precisa saber que nós estamos orando uns pelos outros. A gente só consegue vencer com uma vida de oração. Não tem como fazer de outro jeito. Busque restaurar a sua vida de oração no Senhor. Em nome de Jesus, busca restaurar. Começa hoje. Se você protelar, amanhã você vai acordar fera de novo. Porque todos os dias nós nos deitamos como pombas e acordamos como feras. Todos os dias. E a gente precisa reiniciar o processo de restauração junto com o poder do Espírito Santo do Senhor. Por isso que é muito importante o seu culto, a sua devoção pessoal, o culto familiar. Assim como a Sofia estava cantando ali, como é lindo, como é bom que Jesus esteja com a mamãe, com o papai, que Jesus esteja no lar. É com os pais que ela vai aprender o que é amor, o que é um homem e uma mulher se tratarem e se amarem. É com os pais que ela vai aprender o conceito de uma família bíblica. É com os pais que elas vão aprender a respeitar a Deus. É com os pais que ela vai aprender o que é uma vida de oração. Desde pequenininha, porque nós somos exemplos para eles. Então busque fazer o mesmo que Jesus buscou. Você não vai conseguir atravessar esse Getsemane chamado traição, divórcio, esse Getsemane chamado UTI, esse Getsemane chamado doença degenerativa, esse Getsemane ou talvez esse calvário chamado desemprego, sem oração, sem o poder da oração a gente não consegue, é impossível. E oremos uns pelos outros. Que a graça do Senhor complete em você aquilo que está incompleto até hoje. Mas que, acima de tudo, o Espírito Santo consiga trabalhar no seu coração. E te lembrar e te despertar para uma necessidade mais urgente do que em qualquer outra época da nossa vida. A necessidade de um reavivamento e uma reforma espiritual, como diz a Ellen White. Nunca houve um tempo em que reavivamento e reforma fossem tão urgentes e tão necessários como o tempo em que nós estamos vivendo. O Covid-19 sacudiu o planeta Terra. Eu vejo Deus começando a peneirar de modo coletivo o seu povo e de modo individual as famílias que foram diretamente atingidas. A sacudidura começou como igreja. A sacudidura começou na nossa vida em particular de modo mais intenso. De modo mais intenso. E ela vai continuar até que toda a palha seja removida do meio dos grãos que tem conteúdo, porque palha não tem conteúdo. Crentes figueiras cheias de folhas, mas sem frutos, são como palha na peneira celestial, que serão levadas pelo vento e serão sacudidas no peneiramento, que o Espírito Santo vai fazer ainda mais, porque só vai restar na peneira de Cristo aqueles que são grãos de fato e de verdade. Porque o joio tem que ser removido, a palha tem que ser soprada, porque não tem peso para permanecer. Sem peso, sem consistência, sem conteúdo, ao menor sinal de perigo, filho, você vai negar o nome de Deus assim, brincando, tranquilo. Se uma Covid faz você recuar, imagina uma arma na tua cabeça com alguém dizendo assim, nega o nome de Cristo e você fica vivo. Confesse o nome de Cristo e eu te mato agora, eu fuzilo você. Sabe quando é que a gente vai resistir a um decreto dominical com medo de um Covid? Nunca. Eu não estou negando aqui a gravidade ou minimizando a dor, o luto das pessoas. Eu estou dizendo que isso não pode abalar a nossa fé. Você acha que foi fácil para Daniel, para Ananias, Misaías e Azarias estarem diante ali da sentença de morte? É claro que não. E por que eles conseguiram dizer assim, rei, olha, nosso Deus pode nos livrar, mas fica sabendo que se Ele não nos livrar, a gente não vai se ajoelhar. É porque eles tinham uma vida de oração. Ninguém consegue resistir a uma fornalha diante de si se não tiver uma vida de oração. Casamento não subsiste sem uma vida de oração. E nenhum crente subsiste até a eternidade sem uma vida de oração. E o que eu desejo para você é que se você já está no Getsemane, no vale de sombra de morte, ou se você ainda vai passar ou não, não importa. Meu desejo para você é que restauremos, eu e você, a nossa vida de oração particular e a nossa vida de oração intercessória uns pelos outros, porque sem oração, filho, o próprio Cristo já provou, é impossível conquistar a vitória. Senhor, tem piedade e misericórdia de nós, Senhor.
nós não oramos 1/10 daquilo que deveríamos orar, Senhor. A nossa vida, o Senhor bem sabe como é que está diante do teu altar. Tem misericórdia de nós, por favor. Nós não merecemos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Somos pecadores falhos e miseráveis, carentes do poder do Espírito Santo que revestiu Pedro e João, de modo que eles pudessem tocar numa pessoa e erguer um paralítico, Senhor, de modo que pudessem orar e as pessoas serem restauradas. Se as pessoas nos chamarem para orar intercessoriamente por elas, Senhor, é provável até que morram, porque não há poder na oração, porque nós não cremos no poder da oração, porque a gente não vive uma vida de oração, porque o Espírito Santo ainda não conseguiu, por nossa própria culpa, nos ungir de modo que a nossa sombra seja buscada, como a sombra de Pedro era buscada, para que as pessoas pudessem encontrar a cura. Não que houvesse algo sobrenatural na sombra de Pedro, mas é porque as pessoas olhavam para Pedro e enxergavam o próprio Cristo andando. Porque Pedro era o reflexo do próprio Cristo. Porque Paulo era o reflexo do próprio Cristo. Foi por isso que Dorcas foi ressuscitada, porque eles eram o reflexo do próprio Cristo. Porque eles eram o reflexo do próprio Espírito Santo. O poder de Deus exalava através deles, Senhor. E eu sei que o Senhor anseia que o teu poder exale através de nós, do teu povo, Senhor, nestes dias. Quantos dos que baixaram a cova, Senhor, poderiam ter sido curados se teu povo tivesse mais fé, tivesse mais poder do Espírito Santo dentro de si? Quantos casamentos ainda estariam de pé hoje se houvesse o poder do Espírito Santo ungindo as vidas de modo particular? A gente tem pressa de tudo, a gente tem pressa para tudo, só não temos pressa para a nossa própria salvação. A gente inclusive se desgasta, Senhor, fazendo todas as coisas para o Deus de Israel, mas a gente esquece do próprio Deus de Israel. A gente corre para sustentar a nossa família e dar tudo de bom para a nossa família, Senhor. Todo o conforto que eles precisam ter que nós não tivemos. Mas a gente esquece de se doar para a própria família, Senhor. Tem misericórdia de nós, por favor, Senhor. E mais uma vez, em nome do Senhor dos Exércitos, além de nós que precisamos de restauração, Senhor, passeia entre os hospitais, os leitos, nas casas, Senhor, onde há pessoas também prostradas em seus leitos, seja na doença física, seja na doença da alma, seja na doença das emoções. Passeia, Senhor, porque o arraial está sendo atacado pelas pragas, Senhor. Passeia no meio do arraial e em nome de Jesus, faz com que as pragas cessem, Senhor. Virão outras, é verdade, mas que pelo menos essa, Senhor, seja cessada por misericórdia e graça em o nome de Jesus. Amém, Senhor.